Olá, sejam bem-vindas todas as pessoas que acompanham a programação e os conteúdos da Unesp. Neste programa Conexão Unesp Entre Egressos, o nosso objetivo é fomentar o debate, a reflexão a partir de histórias inspiradoras de quem fez parte e ainda faz da história unespiana. Aqui é Entre Egressos, porque eu, formada em jornalismo pela Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, no campus de Bauru, vou conduzir esse bate-papo compartilhando experiências com colegas unespianos e unespianas. Neste programa, nós conversaremos com a Ana Carolina Amaral, jornalista, minha colega da FAAC em Bauru. Ana Carolina, muito obrigada por sua participação aqui conosco. Obrigada, prazer. Carol, para falar um pouquinho, né, então, vou chamar de Carol, porque já te conheço de longa data, né, lá das nossas idas e vindas em Bauru. Você ingressou, eu já estava formada, mas a gente teve um vínculo acadêmico por conta de professores, de colegas em comuns, e eu queria que você começasse falando por que o jornalismo e como que você descobre a FAAC Unesp Bauru. Tá, legal. O jornalismo, para mim, ele veio depois da escolha da área. Diferente dos meus colegas que tinham uma paixão por uma área, mas escolheram primeiro o jornalismo, trabalhar com a palavra, né, e depois escolher um tema, eu primeiro tive uma inquietude muito grande com a crise ambiental, isso lá na escola, na 5ª série, e a partir daí eu fui escolher uma profissão que tivesse uma contribuição para esse tema. E entendi que o jornalismo tinha uma função chave, que é construir diagnóstico, né, é apurar a realidade e revelar para a sociedade o que está acontecendo. E aí eu decidi isso na escola, fiquei fazendo alguns projetos de jornalismo ambiental na escola e aí eu tive a felicidade de passar no vestibular da Unesp e ter essa chance de desenvolver esse projeto lá. E aí eu já era obcecada com o tema, então um dos primeiros, eu lembro assim, na época era Orkut ainda, eu mandando mensagem para os veteranos, porque eles iam buscar a gente, né? Isso é incrível na Unesp, né? Esse acolhimento, né? Você passa e todo mundo vem dar parabéns, buscar na lista quem passou e mandar mensagem. E ali no Orkut eu perguntando assim para os veteranos, sabe, tem professor que trabalha com jornalismo ambiental? Não, tem um professor especializado nisso. E eu, então vamos embora. O nosso Pedro Celso Campos. Pedro Celso Campos, os famosos PCC. PCC. E aí, Carol, assim, como que você descobre o curso da Unesp? Então, primeiro você decidiu, quero fazer algo na área ambiental, viu que o jornalismo era uma porta, uma janela de oportunidades para isso, e a Unesp, né? Então, já lá no cursinho, no ensino médio, os professores já falavam da Unesp. Né? Como que você chega lá em Bauru, né, e lembra desse acolhimento que você teve dos colegas? Na escola falavam das universidades públicas, né, USP, Unesp, Unicamp, e a Unesp tinha o jornalismo exatamente, que não era o caso da Unicamp, que era alguma coisa próxima ali em mídia, mas não era mediologia, mas não era jornalismo. E eu passei nos dois, na Unesp e na Unicamp, escrevi para o André Trigueiro, que hoje virou um amigo, que é um jornalista renomado na Globo News, né, uma das nossas grandes referências no jornalismo ambiental, e eu lembro que eu escrevi um e-mail para ele falando, e agora, passando esses 2 cursos, e ele falou, siga o seu coração. Eu falei, bom, vou para o interior então, porque ali eu já achava que eu ia ter uma formação, para além da faculdade, ter uma formação de gente, né, de virar gente, né, de sair da casa dos pais, né, aprender a fazer um arroz. E foi tudo isso para você? Foi um grande amadurecimento. A gente decidia, assim, eu lembro também no Orkut, né, decidindo com quem eu ia morar, né, então fazendo amigas no Orkut com o pessoal que estava no 2º ano de jornalismo e formando a casa com uma outra colega que eu nunca vi, mas que passou também, então vamos morar junto, vamos fazer o contrato de aluguel, né, você tomar essas decisões com 18 anos, né, enquanto se eu estivesse morando ainda na casa dos meus pais para fazer uma faculdade na mesma cidade, eu ficaria ali mais 4 anos sem saber, né, como é que você faz um contrato, monta uma casa, né, cozinha, lava roupa, né, e a convivência com as pessoas em casa, você ter outras culturas dentro de casa, né, ter todo esse aprendizado que vai muito além do curso, né, e que talvez seja o mais importante. Eu vou fazer um salto pequeno, assim, depois eu me apaixonei por uma escola de sustentabilidade na Inglaterra. Eu tinha um inglês ainda muito ruim e eu encontrei o fundador da escola, um indiano, Satish Kumar, e ele falou para mim, não, mas você tem que vir aqui para estar junto com as pessoas, para cozinhar junto, para colocar a mão na terra e, sabe, cuidar de um jardim. É a experiência que vai te formar.
E aí eu falei, nossa, faz sentido, porque eu tive isso na Unesp, assim, é a experiência toda que conta, né, para o nosso crescimento. Sim. Pensando nessa experiência, Carol, né? Então, né, a gente compartilhou, né, a contemporaneidade, as salas 60, 70 dos cursos do Mundo Perdido, que era um laboratório. Então, nessas memórias, assim, o que que você destaca, né? Então, a gente falou do professor famoso PCC, já aposentado do curso da FAAC, mas para além, né, desse foco ambiental, que horizontes se abriram para Carol graduando em jornalismo naquela época? Lembrar o Max também, que foi meu orientador do TCC, eu fui descobrindo como ser jornalista, e eu acho que isso se deve muito a essa formação, né? Na época estava bastante o questionamento do diploma, né, que caiu em 2009, eu estava na metade do curso, e aí, pô, será que vale a pena você fazer uma graduação que ninguém exige mais? E ali eu tive essa formação de como estar no mundo, né? Sendo jornalista, né? É uma forma de estar no mundo, né? De você não se posicionar automaticamente num lado ou no outro, né? Você ter uma postura questionadora. Então, foi fundamental isso para mim. E acho que essa vivência de estar ali sendo jornalista num outro ambiente foi... Nos projetos de extensão... Não lembro se você participou da empresa Júnior. Não, ali eu me enfiei muito em projetos de jornalismo ambiental, né? Tinha acabado de ter uma vaga num jornalzinho, que era o Pauta Verde. E aí o PCC falou, você quer pegar o jornal? A gente tem uma bolsa, a gente pode recuperar esse projeto que está parado, de um aluno que saiu. Eu falei, olha, eu topo se a gente puder mudar o nome, porque é uma cacofonia imensa. E aí a gente trocou o nome para Impacto Ambiental, né? Tinha um trocadilho. E deixava o IN entre parênteses, né, com impacto ambiental, e aí formou um grupo legal, assim, e eu fui testando isso, assim, o quanto tinha de interesse na pauta, porque a princípio eu me sentia muito isolada, assim, lá em Guarulhos, na escola, né, e vem a única ambientalista, assim, né, todo mundo gosta do jornalismo, e eu não, eu vim aqui por causa de um tema específico. Então eu fiquei muito tempo assim, pô, será que eu sou jornalista mesmo? Será que eu sou menos jornalista? Então, esses 4 anos da graduação me permitiram testar o quanto eu sou jornalista e o quanto jornalistas são interessados na pauta ambiental. Então, a gente formou um grupo grande, tinham 20, 30 pessoas num grupo de jornalismo ambiental, que era um grupo de estudos, que a gente a cada 15 dias se reunia para discutir textos. E junto com esse grupo de estudos tinha mensalmente o impacto ambiental. E a gente fez uma parceria. Um jornal impresso, bonitinho, né? No formato clássico do jornalismo que a gente concebe. Sim, aí a gente fez uma parceria com o Jornal da Cidade para rodar esse jornal nas escolas públicas, porque a gráfica que imprimia o jornal era lá, e aí ficava aqueles trambolhos, tinha que carregar, põe no porta-mala de alguém que tinha carro, e depois como é que você faz para distribuir isso? E aí a gente conseguiu solucionar a distribuição, fazendo essa parceria, o Jornal da Cidade colocava junto dos jornais que iam para as escolas públicas, e a gente definiu um público, que era jovens de ensino médio de escola pública. Então foi uma experiência muito legal de trazer a teoria e ver que tinha aluno interessado já na teoria e ter uma prática que chega nas pessoas, que é um baita desafio da universidade, né? Assim, colar, né, a nossa contribuição na realidade mais imediata. Assim. E principalmente olhando também para uma escola pública, você estudante de uma universidade pública, olhando para a escola pública num tema que afeta todo cidadão, toda cidadã. E esse tema, ele não saiu do seu radar, né, em momento nenhum. Acho que isso é interessante de, né, perseguir um sonho e concretizá-lo, que é o que você vem fazendo ao longo dessa sua trajetória de jornalista. Ai, obrigada. Que bom que você vê assim, na área ambiental a gente nunca concretiza, né? Porque é um problema imenso, a gente fica a vida inteira trabalhando, né, uma pauta que a gente não vai ver mudanças muito grandes, né? Porque é um outro tempo, né? O ritmo é mais lento. E eu lembro que uma professora da área de biologia me falou isso na Unesp, assim, que, pô, aqui, a Jandira, se você quiser entrar nessa pauta, se prepara porque é de longo prazo, assim, né? Você não vai ver resultado logo. A gente planta sementinha. E é o que o jornalista faz, né? A gente coloca essa indagação para o outro. E essas indagações que fizeram a Carol, de 18 anos, sair de casa, ir para Bauru, né? Como que você, ao término dos 4 anos, falou, agora eu sou jornalista.
tudo bem, meu diploma pode não valer, mas eu tenho um diploma, né, com o selo Unesp. Isso abriu portas para você? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que eu acho que o momento que o diploma faz mais diferença é nesses primeiros anos depois da formação, né? Porque depois tem outros nomes que vão aparecendo ajudando a consolidar a nossa credibilidade, né? De onde você trabalhou, de onde você fez mestrado. Mas esse início, ter a Unesp no currículo faz muita diferença para trazer mais confiança. Para as pessoas com quem a gente está conversando, é uma das primeiras perguntas, né? Então, onde você se formou? Substitui aquela coisa de interior, do assim, quem são seus pais, né? Assim, o que seu pai faz, o que sua mãe faz, né? Então, vira onde você se formou. Então, essa resposta do sair da Unesp, né? Me formei na Unesp, me acompanhou ali nos primeiros anos. E como que foram esses primeiros anos, né? Então, a Carol pegou o diploma, mandou currículo. E aí, o que a Carol colocou no currículo? Tinha já o impacto ambiental, uma super experiência em todas as etapas de produção, né? Da pauta até a distribuição, como você comentou aqui para as escolas. Como que foi esse momento, resgatando aí na sua memória, hein? Sabe, eu acho que duas coisas me ajudaram muito, assim. As pessoas que eu fui buscar e as pessoas que vieram até a Unesp. Então, como eu sempre fui muito obcecada com essa pauta, eu sempre fui atrás de congresso, de evento que falava isso e ia cutucando, mandando e-mail depois. Então, eu fiz muitos contatos, muito relacionamento com jornalistas que já estavam ali no jornalismo ambiental, ainda quando estava na faculdade. E quando caiu o diploma, eu comecei a ligar e falei, eu sou jornalista da Unesp. Posso contar isso? Posso, né? Caiu o diploma, então eu sou jornalista da Unesp, eu não sou mais, em vez de falar sou estudante de jornalismo da Unesp, eu sou jornalista da Unesp, já que não tem mais diploma, então... E eu fui fazendo esses relacionamentos em congressos, eventos, e aí eu chamei uma pessoa que era um organizador de um congresso de jornalismo ambiental, que é o Dalmar Condes, que era editor da Envolverde, convidei para que fosse até ser parte da banca do meu TCC. Então, ele foi avaliador da minha banca e foi meu primeiro empregador. Assim. Então, eu saí de lá já batendo na porta da Envolverde e fui repórter dali, mas também estava investindo numa outra linha que foi o meu segundo emprego, que foi na TV Brasil, que surgiu através de um contato que me foi inspirado por uma pessoa que foi até a Unesp fazer uma palestra, que foi o José Luiz Filho, que hoje é um amigo, um repórter. E na época foi até a Unesp falar sobre como ele entrou na televisão, tem uma história muito legal também, começou como motoboy, e aí foi virando, né, acompanhando a equipe, aí virou repórter. E ao final da palestra eu levantei a mão e fiz a minha pergunta de sempre, que era, cara, como é que eu emplaco o jornalismo ambiental na televisão? E aí ele respondeu, eu acho que deveria procurar as TVs públicas, talvez tenham mais interesse. Ele vinha de uma TV comercial. Ele falou, né, talvez uma TV pública e tal. Então eu comecei a ir para os eventos atrás do pessoal da TV pública. E aí esbarrei no Florestan Fernandes Júnior, que era gerente de jornalismo da TV Brasil, e me apresentei, falei do meu TCC nessa área e tal. E ali, uns 6 meses depois do que eu me formei, abri uma vaga lá de produção. E aí eu consegui entrar lá nessa vaga. Aí eu fazia de tudo na TV Brasil, mas sempre que podia propor uma pauta ambiental, eu estava lá falando. Isso que eu ia te perguntar, né? Então, dentro do jornalismo, a gente fala bastante da dimensão da especialização. Então, aquele jornalista especialista em economia, política, esporte, no seu caso, o ambiental, que talvez para o grande público não apareça tanto como essas outras editorias, né? Como nós chamamos no jornalismo. Mas você teve essa experiência de falar assim, não, eu sou jornalista, me formei, passei um pouco por cada uma dessas especializações dentro da universidade, com pautas, com debates, acompanhando meus colegas de turma e veteranos e calouros e etc. Mas você, na vivência, nesse início, a plantinha do jornalismo ambiental ali estava já florescendo, já que você buscou essa rede, esse networking, né, já durante a graduação, mas você percebeu essa vivência do jornalismo e falou, fiz a escolha certa? Ah, com certeza. O que eu sempre quis foi falar com o público geral. E aí eu adorava o desafio da TV Brasil, porque eu era produtora e repórter do programa diário, do jornalismo diário. Depois fui do Caminhos da Reportagem, que é um programa especial que fala de vários temas. De vez em quando a gente conseguia trazer uma perspectiva mais socioambiental. E esse desafio de trazer essa transversalidade, de incluir a pauta ambiental, né, como parte da nossa vida, assim, e não segmentar só para uma audiência especializada, é o que sempre me animou.
Então, quando eu consegui fazer isso na TV Brasil e mais tarde na Folha, foram os momentos em que eu me realizei, assim, mais do que estar na mídia especializada, né? E o que você consegue associar do que você viu na Unesp, né, desse aprendizado, dessa experiência no impacto ambiental, quando você foi trabalhar num grande veículo de mídia impresso para trabalhar o texto, a semelhança, né, dadas as devidas proporções, com o que você fazia lá no impacto ambiental quando você chega na Folha de São Paulo? Nossa, boa pergunta. Eu acho que eu já trazia uma vontade de dar um tratamento transversal à pauta. E na Unesp eu tive a chance de experimentar isso, né? Porque eu não estava assim recebendo uma orientação técnica, um manual de como se faz. A gente estava experimentando, né? Foram 4 anos de laboratório, assim. Então tinha o impacto ambiental, tinha o grupo de estudos. A gente tinha um programa de rádio que a gente herdou das veteranas, que era o Ecoando. Então a gente foi permeando por todas as formas de fazer jornalismo, né? Testando com diferentes públicos. Mas sempre essa visão transversal, holística da pauta, né? Colocando a pauta na nossa vida mesmo. E mais tarde, quando eu, né, fui para esses trabalhos, eu consegui ter mais confiança, né, nessa aposta. De que a pauta ambiental não é um lado da história, ela é a história, né? Ela é exatamente o que está acontecendo, né? Então, eu nunca caí na armadilha de que, agora vai falar o lado ambientalista e agora vai falar o lado pragmático, o lado que está fazendo as contas do que dá ou não dá para fazer, né? O economista, o produtor. Não, a pauta ambiental não é uma causa, é um acontecimento, né? Estamos vivendo uma crise, né? E é o fato, né? É o fato, E acho que a gente ficou muito, veio dos anos 90 isso, no meio de um monte de fake news, né? Os boatos ainda antes os boatos antes da internet, ainda tinha muito essa coisa de ambientalista, não está fora da realidade. Não, essa é a nossa realidade, não tem como fugir dela. Então, conseguir atualizar isso foi uma experiência que a Unesp me permitiu testar ali nesse laboratório dos projetos de extensão, para trazer com confiança isso na mídia profissional. E em alguns momentos, durante essa prática da mídia tradicional, você recuperava assuntos que você, nossa, isso lá na faculdade a gente abordou dessa forma, olha que interessante essa linguagem, o tempo de produção da notícia também. Eu acho que eu não lembro de um exemplo específico disso, mas eu acredito que a forma de tratar a pauta já tinha essa ligação. E claro, o repertório, né? Que você se capacitou para isso. Que faz diferença também, né? Pra gente... O que mais tem na pauta ambiental é greenwashing, né? Maquiagem verde. É a gente tentando te convencer que tá fazendo bonito sem fazer a lição de casa inteira, né? Então, a gente ter treinado esse olhar faz diferença. E essa maturidade de entender quais são as partes interessadas na história, né? Que é um treinamento de jornalismo também, né? Você ter essa leitura mais crítica da realidade. E buscar quem é que está falando isso, né? Qual que é o interesse, essa análise do discurso, né? A gente viu um amadurecimento da pauta ambiental, né, nessa última década, que eu acho que a gente estava um pouco adiantado ali nesse projeto de extensão, que é perceber esses interesses. Então, não ter um olhar ingênuo de falar, vamos dar os dois lados da história. Aí, um lado é o ambientalista, o cientista, que está com um monte de dado, e o outro lado é o cético. Mas quem que é o cético, né? Quem que financia o cético? Hoje a gente não fala mais em cético, a gente fala em negacionista. Né? Mas por muito tempo a mídia foi muito generosa, né? Falando, vamos dar metade do espaço para o cético, né? Então tem até um cinismo nisso. É o tipo de armadilha que a gente cai quando a gente chega na pauta sem o preparo, o repertório, né? E lá na Folha de São Paulo você teve essa convivência com outros colegas da Unesp que passaram por lá e também com estudantes. Você teve essa oportunidade de voltar à Unesp para conversar com os alunos, passar um pouco dessa sua experiência. E a pauta ambiental, ela foi crescendo também, né? Então, acho que vai fazer uma analogia, né? Enquanto a pauta foi crescendo, a Carol, jornalista ambiental lá, que aos 18 anos decidiu que era isso, ela foi se realizando e crescendo junto, né, com isso, né, com essa demanda da sociedade, a própria demanda do jornalismo,
e poder levar isso para os colegas deve ter sido ímpar para você. Eu fico muito feliz, assim, apesar de que parte do crescimento dessa pauta se deve ao agravamento da crise climática, eu acho que outra parte... Infelizmente, né? Não deveria ter sido assim. Mas também parte desse crescimento se deve, sim, ao aumento da consciência das pessoas, ao acirramento das disputas políticas que envolvem também a pauta ambiental, né? Então, trazem a pauta para as manchetes. Então, eu voltei para a Unesp, voltei lá em setembro passado, na Semana de Jornalismo, e o tema da Semana de Jornalismo era justamente a COP30, a crise climática. E eu fico muito feliz de ver, porque assim, ainda que tem motivos para ter crescido a pauta, mas também tem motivos para ter crescido outras pautas que estão aí concorrendo com a nossa atenção, né? Então a gente poderia estar com uma crise acirradíssima e a gente olhando para tantas outras pautas também relevantes, né? Segurança pública, inteligência artificial, né? Guerras. E ver os alunos com o auditório lotado, interessados nessa pauta, entendendo que essa é uma pauta que diz respeito a todo jornalista hoje. Não é só o jornalista especializado, né? Qualquer área que você queira atuar no jornalismo, você precisa desse contexto, né, da crise climática. É uma realização, sim, porque é uma coisa que a gente falava nessa época do grupo de estudos, né? Que essa é uma pauta transversal, que diz respeito ao jornal inteiro, todas as editorias têm uma relação com essa pauta. E a gente não sabia bem se isso ia se concretizar ou não, e eu tô vendo isso acontecer. Carol, lembrando então, né, esse momento em que você esteve com os nossos graduandos em jornalismo, ou já jornalistas, né, pela Unesp, a gente cria essa afetividade. Então, você no início aqui da nossa conversa falou, né, de ter encontrado muitas dessas pessoas pelo Orkut. Hoje nós temos outras mídias, uma configuração, né, bem diferente do que era o Orkut, mas a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, né, sobre essa sua relação com os colegas, com os profissionais do campo e como que os egressos podem, né, assim como você fez na Semana de Jornalismo do ano passado, no momento da COP30, contribuir ainda mais com a nossa Unesp, tá bom? O Conexão Unesp vai para um breve intervalo e já volta. O Conexão Unesp está de volta, sendo este espaço para compartilhar experiências e histórias e a trajetória de sucesso de muitos dos nossos egressos e egressas. Aqui comigo a Ana Carolina Amaral, egressa do curso de jornalismo da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design no campus em Bauru. Carol, nós falávamos sobre a importância de voltar às nossas raízes lá na Unesp Bauru e compartilhar com esses estudantes. Como que é esse seu contato, né, com aqueles que estiveram contemporâneos a você, na sua turma de jornalismo, né, a turma que ingressou em 2009. 2007. 2007 que vocês ingressaram. Então, esses seus veteranos, aqueles que você conheceu lá no Orkut, como que está esse relacionamento hoje? E essa troca de figurinhas e esse saudosismo acerca da nossa universidade e da contribuição do jornalismo para a sociedade, né? Meus amigos de faculdade, bom, eu tenho algumas histórias. O meu melhor amigo de faculdade continua sendo um grande amigo hoje, que a gente conversa sempre, se vê sempre. Ele vai achar que eu tô mentindo, que a gente não se vê tanto, mas a gente se vê sempre que pode. É a vida adulta, faz parte. Eu não tô lá mais todo dia, né? Não tenho aula todo dia do lado dele. E outra grande amiga minha, que é minha comadre, porque a gente dividia casa e... Ela foi mãe na metade da faculdade e a gente decidiu continuar morando todas juntas. Então, foi muito legal a gente ver a República, que era uma república de festas. Agora eu já lembrei de onde eu te vi várias vezes. Por causa da Marina e do Murilo. Por isso, porque eu fui professora do Murilo. Então. Tá vendo? Eu tava aqui tentando associar a nossa cadeia de relacionamentos no curso de jornalismo, então vem daí, porque eu fui lá no chá de bebê. São meus compadres, eu sou madrinha do Pedro, que tá com 16 anos. Faz tempo. Então, aqui em São Paulo, então também a gente se vê menos do que deveria, mas a gente tem uma relação né, que é muito forte, que é para muito além de dividir a sala de aula. Né? E essa relação com o jornalismo, porque vocês vivem, né? Assim, acho que a gente que escolhe o jornalismo, ou o jornalismo nos escolhe,
a gente vive isso na discussão com os nossos colegas de faculdade e essa troca de memórias, né? Quem foi seu professor? Quando foi que você me deu aula? Né, o que você está fazendo hoje? Que perspectiva que tem para a nossa área de atuação? Tem muito isso, né? Troca, indicação para trabalhos. Isso existe nessa rede de jornalistas formados pela Unesp, né? Existe, mas eu acho que é uma coisa que a gente poderia fortalecer muito, assim, principalmente no jornalismo, né? A gente foi de uma geração que foi anterior a uma transformação que ninguém previu no jornalismo, né? Eu lembro das minhas aulas, assim, a gente falava de, agora vai mandar notícia por SMS, viu? Se prepara aí, vamos redigir, como é que seria a notícia no SMS? O SMS foi atropelado, não deu tempo dessa previsão da notícia pelo SMS, né? O que virou a TV digital, que era uma coisa que a gente falava muito ali. Então, essa atualização, e eu estou animada para ver o que a gente pode nutrir juntos com essa rede de egressos, porque essa atualização muito veloz de uma sociedade altamente tecnológica, né, ela precisa se ligar melhor a essa saída da faculdade, né? E é uma coisa que a gente pode nutrir se a gente continuar olhando para a universidade depois que a gente se forma, né? A gente fala, quando a gente está na universidade, a gente fala muito de como a universidade dialoga com a sociedade, né? Mas aí quando a gente sai, a gente não olha muito para trás, né? Para ver assim, peraí, como é que eu continuo nutrindo essa relação? Então, eu acho que a gente tem um pouco disso, que organicamente acontece, mas muito se perde, né? Principalmente quando o curso muda tanto que a maioria das pessoas da minha sala está em outras áreas, né? Está em marketing, em áreas correlatas da comunicação, né? Mas não naquele jornalismo tradicional, convencional, que foi quando todo mundo entra, pensa, eu vou fazer isso. Vou contar histórias. E houve uma ressignificação desse campo de atuação, que também é sumariamente importante. Né? Super. E como que você acredita, então, né? Você pensou, tô com boas perspectivas para essa rede de egresso. Olhando para essas pessoas com quem você convive, né? A Unesp abre portas, a gente já falou sobre isso. O que você acredita que a gente pode fomentar e construir, olhando para esses nossos graduandos hoje, né? E para o futuro do jornalismo, para o futuro do nosso compromisso social, desse interesse público e de diversas pautas, e aí, claro, dentro do seu nicho, para daqui a pouco a gente falar um pouquinho do que você está fazendo. Tá bom. Então, eu aposto nessa nova etapa justamente porque a partir do momento que você cria um nó de rede, né? Você cria essa ponte entre quem está na universidade e quem saiu há algum tempo, você consegue dar mais atenção às possíveis contribuições de um lado para o outro, né? Eu voltei lá algumas vezes, uma para ser banca também de um TCC, de um aluno incrível que carregou o impacto ambiental, né? O jornal ao longo da graduação dele, e fez um TCC ligado ao impacto ambiental. E tentei, assim, manter vínculos com quem estava interessado em continuar com o projeto, né? Mantive contato e, enfim, sempre que me solicitavam, eu estava ali disponível. Mas, assim, é claro que eu poderia contribuir mais e mais vezes, né? Dar cursos curtos, enfim. Eu também recebi muitas contribuições quando eu estava lá e vinham jornalistas que estavam na redação. E fiz amizades, né? Fiz amigos ali com esses convidados que apareciam lá para trazer um pouco de como que está o mundo lá fora, como é que está a temperatura das redações, né? Então, ter um centro que está focado em fazer esse matchmaking, assim, né? Em fazer essas combinações, pode fazer a diferença, porque quem está lá está muito olhando para dentro, né? E quem está aqui fora está muito olhando para os outros lados. Esse diálogo entre universidade e sociedade, do seu ponto de vista, nessa sua experiência já formada, né, há mais de 10 anos, né, quase 15, né, Carol? O que você acha que ainda precisa para dar esse match perfeito, né, dessa devolutiva, principalmente quando a gente olha para o setor privado, né? Nós estamos numa universidade pública, a gente tem que olhar para esse setor privado. Então, esses grandes veículos de mídia, né? Você passou pela Folha, está no UOL como colaboradora, como colunista, tem outros colegas, né? A gente falou do TV Globo, né? A gente sabe na Record, no SBT, que tem unespianos, jornalistas espalhados nessas empresas e também jornalistas especializados na assessoria de comunicação de empresas
que também dialogam com essa sua temática ambiental. Como que a gente pode dar esse match, na sua perspectiva? Eu acho que se fazer algumas perguntas, né? Talvez a principal delas seja como que a universidade pode contribuir para responder as perguntas que essas pessoas lá fora estão encontrando. Né? Eu acho que, por exemplo, se a gente tivesse isso na época em que a gente estava lá na graduação, a gente teria chance de se antecipar para algumas tendências das redações do jornalismo, né? E acho que agora a gente pode fazer a mesma coisa. Então, quando eu voltei lá recentemente, eu falei, olha, a sua geração, a geração de vocês, vai reinventar o jornalismo, assim, não tem um caminho pronto mais, né? Não tem mais aquela trajetória já estabelecida. A gente não sabe, agora talvez inventem um aplicativo em que refaz toda a roda, né? E a gente consome notícias de uma forma que, né, inimaginável. Como aconteceu agora com a inteligência artificial, né? As pessoas estão se informando através de sites de inteligência artificial que usam o site de notícia para fazer um resumo ali. Enfim, isso é super novo e já está mudando o comportamento das pessoas. Então, essa é uma pergunta que pode ser respondida por quem está fora e alimentar a universidade com pautas, né? E acho que o contrário também. A gente pode, aqui fora, levantar perguntas que a universidade nos ajuda a responder através, né, das suas pesquisas, assim. A gente, enfim, ter essa retroalimentação, né, de desafios que a gente vê aqui e pode levar lá para a universidade pesquisar, se adiantar, testar formas, né, de responder a novos desafios da sociedade. E o contrário também, né, os alunos, né, principalmente os graduandos, levantar perguntas que a gente aqui pode ajudar a responder, ajudar, né, a puxar, a consolidar caminhos, né, abrir portas. E nesse processo de inquietações, né, que é possível fazer entre o mercado e a universidade e o mercado, a Carol se tornou empreendedora no jornalismo. Não só no jornalismo, né? Explica pra gente o que é, então, o The Nestcast, que você funda em 2025. Legal, Maíra. Fico feliz de poder contar dessa iniciativa que é tão nova e que eu levei 15 anos para entender que precisava ser uma organização. Porque essa é outra coisa, né? O jornalismo desse período que eu estudei, né, 2007 a 2010, é um jornalismo focado em informar repórteres, né, ou correlatos, né. Não tinha nada de empreendedorismo, que é uma coisa muito importante hoje no jornalismo, né. Então nunca me passou pela minha cabeça que o que eu queria fazer, e foi meu TCC, precisava ser uma organização para funcionar. Então eu fiz um TCC muito baseado em conformismo. A ideia era ter um vídeo que desse um diagnóstico visual de qual que é o desafio que a gente tem. Então, por exemplo, lixo, que foi o tema, inclusive, né? De como a gente lida com lixo. E aí a ideia é que aquilo alimentasse um debate com autoridades tomadoras de decisão. Por quê? Eu via Fantástico, eu via o Cidades e Soluções, do André Trigueiro na Globo News, e ficava, cara, a gente sai desse programa inquieto e fala, nossa, como é que a gente não resolve isso? Mas depois a gente, agora vamos ver os gols do Brasileirão. E passou. Aquela emoção, aquela, né, inquietação que move as coisas na sociedade, passa. Então, como que a gente aproveita essa energia que o jornalismo mobiliza nas pessoas e leva isso para um próximo passo, né? Então, vamos fazer um debate com tomadores de decisão para a gente mandar essas perguntas e ali estabelecer rumos, perspectivas. Mas tá bom, quanto evento bom a gente não vai, sai de lá, fala, vamos fazer um grupo de trabalho, vamos fazer um grupo no WhatsApp, vamos aqui na semana que vem, tá todo mundo na sua vida de volta e aquilo passou. Então vamos fazer um próximo passo que é um monitoramento. Então tem um canal, um blog, em que toda semana a gente vai ter atualizações daquele tema, ligar lá para o deputado que participou do debate, perguntar o que aconteceu, mandou o projeto de lei, não mandou. Então, enfim, era um projeto de 3 passos, vídeo, debate e monitoramento. Todo lugar que eu trabalhei, nesses 15 anos, eu levei esse projetinho embaixo do braço para tentar convencer um chefe, vamos fazer um modelinho, um piloto, não sei. Cheguei a fazer uns pilotos na Câmara Municipal, trabalhei na comunicação lá com o vereador, o Ricardo Young, foi um vereador de mandato só, e foi super legal o projeto, ele não deixou de se reeleger ou se recandidatar por causa dele, tá? Não tem nada a ver com isso. Mas eu passei pela Folha, fiz também propostas lá ligadas a esse formato, e entendi que o comercial do jornal precisa de um outro formato, para aquilo ter viabilidade financeira. E aí, com uma amiga jogando vôlei, que é uma amiga da arquitetura, que é a Fabiana, que hoje está comigo na The Next Question,
a gente entendeu que não, isso aqui se viabiliza como uma organização. Então, finalmente tomei a coragem de criar a The Next Question, que é uma OCIP, uma organização de comunicação climática. E a gente tem um apoio hoje da Open Society, que é uma grande filantropia, e a gente está fazendo os primeiros modelos para realizar esse formato com o tema da transição energética. E aí, além disso, a gente tem um laboratório de narrativas para a gente experimentar o jornalismo através de formatos como vídeos curtos, né, assim, entender o jornalismo como um método de apuração, mas não se amarrar no formato em que a gente exibe aquela história, né? Então a gente está com esse laboratório de narrativas. E uma terceira área da The Next é trabalhar formação de porta-vozes, chama Vozes Plurais do Clima. Então a nossa proposta é fazer treinamento de mídia com mulheres, indígenas, movimento negro, trazer mais diversidade de vozes para o noticiário de clima, porque tem muita gente bem diversa, bem interessante trabalhando nisso, mas os porta-vozes ainda são brancos, calvos, grisalhos. E aí, Carol, essa sua iniciativa agora empreendedora, né? A gente já deseja grande sucesso aí nessa sua nessa nova caminhada, mas ela só se consolida, né? Ela se constrói ao longo desses 15 anos, como você colocou, só depois de 15 anos eu fui perceber, né? Então, a falta desta problematização do empreendedorismo, de você, né, colocar aquele sonho e lutar por ele nesse processo. E esse vínculo que você criou, né, de networking mesmo, possibilita hoje uma firmeza e uma solidez para, então, alavancar um projeto desse que se assemelha quando você pegou o impacto ambiental ali ainda, que nem era impacto ambiental, e vocês, né, modificam o nome, vão reestruturar um jornal, resgatando um pouquinho aqueles passos que você deu ali dentro da faculdade. É verdade, não tinha pensado nisso. Não, mas você tem razão, acho que os 15 anos foram mesmo tempo de maturação, sabe? Eu precisei dessas experiências como repórter, principalmente, para entender que não é isso mesmo, sabe? Eu aposto que dá para fazer dessa forma, assim. Eu não teria essa confiança com 22, né? É diferente essa fase. Mas esse resgate da Unesp, ele vai acontecer, então, você acredita, né? Você foi fomentada no seu retorno em 2025 e agora, com esse olhar do empreendedorismo, daquilo que é possível, né, jornalistas abraçarem em prol da sociedade, também você acredita que é possível você voltar lá no campus em Bauru e até em outros, né, cursos de biologia, por exemplo, ecologia que a gente tem em Rio Claro. Então, são portas aí que a Carol está disposta a abrir, está dentro e contribuir com a nossa Unesp. Super. E só um ponto sobre isso, eu acho que a gente fica muito apressado e muito imediatista, né, quando a gente sai, assim, com essa coisa de, não, eu preciso, né, chegar em algum lugar rápido. E a universidade tem um tempo diferente, né, o tempo da pesquisa é outro, o tempo da elaboração acadêmica é outro, e a gente precisa tanto disso, né, de voltar a nutrir esses ritmos mais longos e mais prósperos, né, porque são mais consistentes também. Então, eu acho que essa simbiose, essa troca, também alimenta a sociedade com um outro ritmo de elaboração, de formação, que também traz mais segurança, mais consistência. A gente precisa se aproximar da sociedade, né? A gente falava o contrário lá dentro, né? Mas agora eu acho que não. A sociedade precisa chegar mais perto da universidade e se alimentar dela. E aí, como que essa sociedade, agora essa organização, né, sua, pode aconselhar, então, esses estudantes que estão lá na FAAC e vão assistir aqui ao programa, né, estudando a comunicação, seja no curso de jornalismo, rádio, TV, internet, relações públicas? Olha, boa pergunta. Eu estou à disposição. Quero muito contribuir com esses alunos cada vez mais interessados na pauta climática. Acho, de novo, né, que essa é uma pauta para todo jornalista hoje. E acredito que se a gente puder fazer essa retroalimentação, esses jornalistas vão sair da faculdade com condição de reinventar o jornalismo. E a gente precisa muito que isso aconteça. Essa é a sua aposta para um futuro aí, para a nossa profissão,
mas também para esses profissionais que estão, né, com aquele sonho que a menina Carol tinha aos 18 anos, entrando na Unesp, independentemente da área de afinidade que eles tenham, da mídia de afinidade, mas é esse potencial de transformação e também de dialogicidade entre a sociedade, a universidade e as demandas sociais. Eu acredito que sim, é por aí. E de egressa para egressa. E olha que aqui é curioso porque nós fizemos o mesmo curso. A Unesp para você é? Pertencimento. É um espaço de pertencimento. Por quê? Desenvolva mais esse pertencimento, Carol. É uma coisa que a gente sente de imediato quando a gente entra, né? Esse acolhimento, né? Quando o dia que eu passei, eu já tinha esse monte de parabéns no Orkut, então você se sentia acolhida por um grupo que nunca te viu e já tá lá te chamando, falando, não, vem pra cá, a gente resolve casos, né, dando um apelido. E aí a gente tem os interunesps, né? Então a gente vai desenvolvendo isso com as outras unesps, né? Com os outros campi, né? E a coisa de você ir morar junto, né? Então tem todo uma mudança de identidade, né? Você deixa de ser lá o adolescente e vira um unespiano, e os hinos, e a bateria, né? Então tem um pacote completo para você sentir parte de uma coisa maior que te dá muito orgulho, né? De estar ali, de fazer parte daquilo. A gente usa uma frase aqui no programa que é uma vez Unesp, sempre Unesp. Você concorda? É isso, é Unesp até morrer. Acho que é um hino isso, né? Unesp até morrer. Carol, quero agradecer aqui a sua participação por, né, trocar essa sua experiência, dar essas dicas, né, para alunos, né? Como professora que fui lá na FAAC também, né, do seu compadre. É muito gratificante ver essa semente que é plantada ali com esses jovens de 18 anos, né? Você ingressou quando eu tinha acabado de me formar, então acho que é muito importante essa troca e essa mostrar o valor, né, que a nossa profissão tem para a sociedade e por isso defender o jornalismo como uma profissão, como diploma, defender o curso de jornalismo que está aí, né, sendo ofertado pela nossa universidade. Maravilha, obrigada, é um prazer estar aqui conectado com vocês. Muito obrigada. O Conexão Unesp Entre Egressos fica por aqui. Acompanhe todas as entrevistas em nossa programação e redes sociais. Para mim, enquanto egressa, é um prazer, um privilégio dividir esse espaço com vocês. O Escritório de Gestão de Carreiras e Egressos da Universidade é uma iniciativa recente, de 2025, e desenvolve esse programa em parceria com a Coordenadoria de Desenvolvimento Profissional e Práticas Pedagógicas, a CDEP 3, cujo estúdio é utilizado para as gravações dessas entrevistas, com o apoio técnico da TV Unesp. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!